esse material aí de verbo. Por isso que a gente vai começar por ele para poder finalizar. Então, vamos lá. Primeira, não era a frase nem a crase, era o modo de persuadir, de falar, encantar, vislumbrar, dedicar. Não, você está vendo a de situação gráfica. Já vi. Tudo certo, ninguém corrigiu. Igual que é o nosso colega que tem tudo arrumadinho, mas não consegue encontrar nada. É essa aí. Vamos lá. O meu é tudo bagunçado. E todas essas coisas que nos faz perder o ar, o respirar. Lembrando que tem nesse pequeno texto tem um problema de concordância aí no final, né? Em vez de ser faz, deveria ser fazem. Porque o sujeito é essas coisas. Essas coisas que nos fazem perder o ar. Mas aí está faz, era assim que estava mesmo. Tá? Vamos lá. Quanto à análise verbal e pontual do texto, é possível inferir, né, deduzir os verbos persuadir, falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar, perder e respirar, estão todos em suas formas infinitivas. Certo ou errado? O que é o infinitivo? O infinitivo é o tempo do verbo, na verdade, é o nome do verbo, né? É a forma atemporal do verbo. Então, o infinitivo é a forma nominal, né? Existem 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é a forma nominal que vai nos dizer a que conjugação o verbo pertence. Em português, existem quantas conjugações? 3. 3 conjugações. E quantas terminações? 4. 4. Né? As terminações são AR, ER, IR ou OR. Né? Só pergunta nisso aí, Roberto. O OR eu posso contar com uma terminação mesmo? Porque ele não tem alguns verbos que são derivados do ER? Esse lance? Não, veja bem. Terminação é uma coisa, conjugação é outra. Então, terminação, existem 4 no infinitivo: AR, ER, IR e OR. Conjugação, existem 3: primeira, segunda e terceira. Primeira termina em AR, segunda termina em ER, terceira termina em IR. O verbo por e todos os seus derivados pertencem à segunda conjugação, né? ER por causa da sua origem, né? Que era poer. Né? Bom, vamos lá. Então essas formas aí estão no infinitivo. É uma questão, é um item, né, relativamente tranquilo. Mas por que ele está aí? Porque existem algumas formas do futuro do subjuntivo que são iguais no infinitivo. Então, por exemplo, comer. Comer. Fora de qualquer contexto, eu posso dizer que isto aqui está no infinitivo. Está no infinitivo. Que conjugação? Segunda conjugação, né? Termina em ER. Agora, se eu tenho uma frase do tipo: se eu comer muito, passarei mal.
ali já não é mais infinitivo. Ali já não é mais infinitivo, né? As conjunções se ou quando são conjunções que normalmente introduzem futuro do subjuntivo. Normalmente, verbos regulares, né? O que são verbos regulares? Ah, tranquilo. São verbos que não sofrem alteração no radical durante a conjugação. Show, Né? beleza. Tranquilo. Verbos regulares apresentam a mesma forma, tanto para o infinitivo quanto para o futuro do subjuntivo. Beleza? A conjunção é um bizu para saber que isso aqui é futuro do subjuntivo, né? E não infinitivo. Ou tem outro bizu, que é você trocar pelo verbo fazer, né? Que é você trocar pelo verbo fazer. Se der fazer, é infinitivo. Se der fizer, é futuro do subjuntivo. Então, por exemplo, aqui não daria se eu fazer, né? Aqui daria o quê? Se eu fizer. Se eu fizer. Então, significa que está no futuro do subjuntivo. Mas eu poderia olhar para outro verbo também da frente? Poderia. Tudo depende, obviamente, do contexto. Né? Não é do contexto, não. Tudo depende, obviamente, em que nível o candidato está, entendeu? Porque esses artifícios, esses bizus, às vezes servem para um primeiro momento, para o candidato ter mais dificuldade. Agora, você olhou a correlação. Pô, o verbo está no futuro do presente. O futuro do presente é um verbo que normalmente está em correlação com o futuro do subjuntivo. Né? Então, existem várias formas, como você é de exatas, de se chegar ao mesmo resultado. Foi boa, não foi? Hoje eu tô, bebi ontem, então hoje eu tô inspirado. Foi a festa de graduação da academia e, falei, vou tomar só um. Quando eu vi, eu tava lá dançando. Nem sei que música era aquela. Mais fácil, sabe pra dançar. Vamos lá. Então, voltando. Persuadir, falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar, perder e respirar estão todas em suas formas infinitivas, tá certo, né? Todas pertencem ao infinitivo. 2. Persuadir, falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar, perder e respirar estão no infinitivo impessoal, pois apresenta sentido genérico em uma forma invariável. Sentido genérico significa dizer que não está direcionado a ninguém. O infinitivo é uma forma que pode ser flexionada. Eu posso adicionar ao infinitivo determinadas desinências de número e pessoa. Por exemplo, olha para cá. Vou pegar o mesmo verbo. Então eu tenho ali o comer. É um infinitivo não flexionado. É um infinitivo utilizado de maneira geral. Né? Se eu tenho uma frase do tipo, para comer basta ter fome. Beleza, está direcionado a alguém? Não. Está colocado aí de maneira genérica. Agora, se eu coloco algo do tipo, para comermos, isso aqui ainda é infinitivo. Isso aqui ainda é infinitivo. Só que agora é o infinitivo pessoal, não é mais o infinitivo impessoal, tá? Porque ele está flexionado, ele está direcionado a uma pessoa.
eu tenho aqui uma desinência de primeira pessoa do plural. E mais uma vez, professor, como é que eu sei se isso aqui é infinitivo ou se é futuro do subjuntivo? Uso o verbo fazer. Vê se dá fazermos ou fizermos. Vê se dá para fazermos. Então seria o quê? Infinitivo. Só que agora é infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal é aquele infinitivo que está flexionado. Aquele infinitivo que está conjugado. Tudo bem ou não? Beleza? Legal? Nesse caso aí, ele não está flexionado. Ele não está direcionado a pessoa alguma. Então, os infinitivos aí estão sendo utilizados de maneira genérica. Serve para qualquer pessoa. Entendeu não, grande? Beleza? Então, essa segunda afirmação aí também é correta. Ô, Roberto. Oi. Eu poderia entender que aí está implícito nós? Onde? Aqui, sim, com certeza. Com Aí é uma certeza. indicação. Para nós comermos. Isso aqui está direcionado pela desinência, né? É um o quê? Não, então, isso eu perguntei. Aí, essa desinência, ela combina sempre com a preposição para? Não é a desinência que combina com a preposição para, mas eu posso dizer que o infinitivo, seja ele flexionado ou não flexionado, pessoal ou impessoal, combina com a preposição para, o infinitivo, não a desinência. É porque eu posso utilizar outras desinências ali. Por exemplo, se eu conjugar o infinitivo, né? Para eu comer, para tu comeres, para ele comer, para nós comermos. Então a preposição para, ela combina ali com o infinitivo. É uma outra forma, é uma outra maneira de você diferenciar o infinitivo, seja ele pessoal ou impessoal, do futuro do subjuntivo, né? O futuro do subjuntivo combina com as conjunções, se ou quando. E o infinitivo combina com a preposição. Beleza? Tudo bem? Tá sofrendo? Sempre, né, candidato? É normal. Normal. São dois. 3. Somos um monte, então. 3. Não tem a ver com um verbo, mas vamos botar aí no pacote. Há um erro proposital na pontuação, pois o correto seria não era a frase e nem a crase, era o modo de persuadir nem uma coisa e nem outra. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Não era a frase, nem a crase. Há um erro proposital na pontuação, pois seria o que acontece aqui? Ele coloca, né, juntamente com a conjunção nem, a conjunção e está errado, porque os dois têm valor aditivo, né? Tanto e quanto nem são conjunções aditivas. Se eu estou usando nem, eu não preciso usar o e, porque o nem significa e não, né? Então está errado. 4. O verbo ser está empregado no pretérito imperfeito. Certo ou errado? Era. É pretérito imperfeito? Fala que sim. Acertou. Beleza. O que acontece, gente? Tempo verbal, né? Tempo verbal é algo que você grava também pela desinência, né? Então foi algo que eu não coloquei semana passada, eu vou colocar aqui, tá? Algumas desinências características de alguns tempos verbais, né? O verbo ser, como eu disse na semana passada, é um verbo que normalmente foge à regra, né? Mas a regra é essa aqui, ó. Pretérito imperfeito do indicativo.
qual é a desinência da primeira conjugação? Qual é a desinência da primeira conjugação? É o vá, tá? É o vá. Então, falar, falava, né? Passear, passeava, andar, andávamos. Então, o verbo no pretérito imperfeito na primeira conjugação, a desinência é vá, tá? Se o verbo pertence à segunda ou à terceira conjugação, a desinência é ia. A desinência é ia. Então, comer, comia, partir, partia, abrir, abríamos, por exemplo. Então, ia vai estar presente. Dizer, dizia. Isso aqui, esse tipo de questão, principalmente em relação ao pretérito imperfeito, é muito comum esse tipo de cobrança, é muito comum em FCC. Né? FCC gosta muito de cobrar tempo verbal. Né? Bom, aí vamos lá. Aí alguns verbos que fogem a essa regra do vá e do ia. O ser é um deles. O ser é um deles. O pretérito imperfeito do verbo ser é era. É era. O do verbo ter, tinha. E o do verbo pôr, punha. Tá? Fogem a regra aí. Beleza? Você vai precisar de tempos verbais, né, quando nós estudarmos aí as vozes verbais. Né? Vozes verbais é um assunto em que o tempo verbal é muito cobrado. Beleza? Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Né? E o pretérito imperfeito do subjuntivo? Qual é a desinência característica? Pretérito imperfeito do subjuntivo. A desinência característica é SSE. Tá? SSE. Então, amasse, corresse, fizesse, fosse, tivesse, pusesse, vai ter o SSE. Desinência característica do pretérito mais que perfeito. Qual é? Desinência característica do pretérito mais que perfeito. É o ra. Átono. É o ra. Átono. Comera, correra, fizera, soubera, amara. E do futuro do pretérito, qual é? Do futuro do pretérito é o lia. Comeria, andaria, correria, faria, saberia, diria. Toma cuidado, né? Porque no futuro do pretérito é o lia. No pretérito imperfeito, segunda ou terceira, é ia. Tá? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Beleza? Bom, então ele me diz lá. O verbo ser está empregado no pretérito imperfeito. Sim, está empregado no pretérito imperfeito. E na quinta, o verbo fazer está empregado no pretérito perfeito. Deixa eu ver. Não era frase, nem crase, modo de falar, paraná. Faz
É pretérito perfeito? Não, faz é o quê? Faz é presente, pô. Presente indicativo. Eu faço, tu fazes, ele faz. Então tá errado. Então ficou assim, assinar a alternativa correta. A primeira tá certa, a segunda tá certa, a terceira errada, a quarta certa. Então é 1, 2 e 4. Letra A de amor. Pode marcar. Assinar a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas. Mesmo tendo pagado ou pago. O verbo pagar, vamos lá, vamos relembrar. Pago ou pagar. O verbo pagar é um verbo abundante? Sim ou não? Sim. O que é um verbo abundante? É um verbo que apresenta duas formas no particípio. Alguns apresentam até 3, mas o comum é apresentar duas formas no particípio, né? Bom, então o verbo pagar é um verbo abundante. Existem as formas pagado e pago. Vamos pela regra geral de verbos abundantes, né? Quando eu tenho um verbo abundante, quando eu tenho um verbo que apresenta duplo particípio, eu vou utilizar particípios regulares quando os auxiliares forem ter ou haver. E eu vou utilizar particípios irregulares quando os auxiliares forem ser e estar. Então vamos pegar essa regra geral. Qual é o verbo auxiliar que está aí? É o ter ou haver, né? Ou é ser e estar? É o ter, mesmo tendo. Então vamos pela regra para verbos abundantes. Já que eu estou utilizando aí o auxiliar ter, eu vou utilizar o que? O particípio regular. Mesmo tendo pagado. Mesmo tendo pagado. Mesmo tendo pagado a conta, o cliente teve a sua assinatura cancelada. 2. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham chegado ou não tinham chego? Beleza. O verbo chegar não é um verbo abundante. É um verbo que apresenta apenas uma forma para o particípio. Não existe a forma chego como particípio. Se eu tivesse chego cedo, não é se eu tivesse chego, é se eu tivesse chegado. Né? Eu deveria ter trazido ou deveria ter trago? Eu deveria ter trazido. Também não existe a forma trago como particípio do verbo trazer. Né? Então o particípio de chegar é sempre chegado e o particípio de trazer é sempre trazido. Né? Então ficou pagado, chegado, trazido. Todas as formas regulares. Letra A de amor. 3. Michuruca. O homem disse, nada não, obrigado. O verbo encontra-se flexionado no pretérito perfeito do modo indicativo. Assinale a opção em que se reescreve a oração com o verbo no tempo presente do indicativo. Né? Então, basta eu conjugar o verbo dizer no presente indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz. Então, o homem diz, nada não, obrigado. Letra A, mais uma vez. 4. A flexão de alguns verbos, sobretudo os irregulares, pode causar confusão. O verbo quis, presente em minha mãe sempre quis viajar, é um exemplo típico. Então já vimos que o verbo irregular
é aquele verbo que sofre alteração no radical durante a conjugação, né? No radical, nas suas desinências características. Nesse sentido, assinale a alternativa em que se indica incorretamente a sua flexão. Letra A. Queres. Está no presente do indicativo? Basta flexionar. Eu quero, tu queres. Está no presente do indicativo? Sim. O presente do indicativo é o básico, né? É a forma básica. Bom, queria está no futuro do pretérito do indicativo? Tecnicamente sim, a desinência. Tecnicamente sim. Queria Mas a desinência. não é perfeito. Fala. Não é perfeito. Você tem, o problema é o seguinte, né? Isso aí é da desinência ou isso aí é do radical? Tem aqui querer. Tem aqui querer. Qual é o radical do verbo querer? É isso aqui. Então, é ia. Isso aqui não é da desinência. Isso aqui, ó, é do radical. Então, queria não é futuro do pretérito. Não, é pretérito imperfeito, não é isso? Pretérito imperfeito. Mas não foi isso que perguntou, não? Não. Ah, Ele está dizendo que é futuro do pretérito. Não, respondi como se fosse pretérito imperfeito. Qual seria o futuro do pretérito do verbo querer? Bom dia. Quereria. Quereria. Cavalgaria, Macete? Quereria. Aí sim, ó, você tem a desinência característica do futuro do Não, eu pretérito. perdi na pergunta, achei que era pretérito imperfeito. Mas há uma maldade aí. Há uma maldade. Quando ele fala que isso aí é futuro do pretérito, né, ele está levando em consideração que a desinência característica do futuro do pretérito é uria. E aí aparece uria. Só que uria que aparece aí não é desinência do futuro do pretérito. Não, eu fui no I, eu achei que ia perguntar. Não, eu sei, eu não estou... Não, estou justificando, Acho que eu tô com sono aí. Eu estou explicando por que está aí, né? Por que uria está aí, né? Calma, candidato. Não é você. Qual